Há certas leis na vida que você aprende muitas vezes ainda quando criança que nunca deveriam ser quebradas. Por exemplo, não importa o quanto você tente, você nunca vai conseguir batizar um gato. Você não pode confiar a sua comida ao seu cão. Você não consegue esconder um pedaço de brócolis em um copo de leite. Não espirre enquanto o seu cabelo está sendo cortado e nunca segure um gato e um aspirador de pó ao mesmo tempo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, começando no verso 17, não pensem que vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A maneira como Jesus está fazendo esta afirmação leva a crer que ele estava intencionalmente falando sobre aqueles que pensavam que ele, Jesus, estava em contradição à lei e com os profetas. Afinal de contas, cedo em seu ministério, de acordo com Marcos, até mesmo antes de ele ter chamado os 12, Jesus já havia encontrado hostilidade dos fariseus em relação à sua forma de observar o sábado. Marcos coloca a colheita do trigo no sábado e a cura do homem com a mão ressecada antes do chamado dos 12 discípulos. Eu acredito que seja natural as pessoas ficarem questionando sua autoridade e a relação com a lei. Era claro que os escribas e fariseus eram submissos à lei. Eles eram os professores da lei. Eram devotos à interpretação da lei e adquiriram a sua autoridade da lei. Mas isso não era tão claro em Jesus. Ele parecia falar com a sua própria autoridade. Ele falou usando uma técnica que nenhum profeta antigo ou moderno usaria. Ele introduzia suas declarações mais impressionantes com as palavras em verdade te digo, falando em seu próprio nome e sua própria autoridade. E o que era essa autoridade? Ele estava se colocando como autoridade acima da sagrada lei, a palavra de Deus, e pode ter parecido isso para alguns. Consequentemente, Jesus responde ao questionamento deles, exposto ou não, dizendo, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas vim para cumpri-los. Isto é o que Jesus diz acerca da lei. Ele veio para cumprir. Ele continua. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço, até que tudo se cumpra. Ele diz que nada disso passará, nem a menor letra, até que tudo esteja feito. E esse cumprimento não será completo enquanto o céu e a terra não passarem. Agora, é comum ouvir que os tempos mudaram, então a Bíblia não se encaixa mais com o mundo, mas a verdade é totalmente oposta. Muitos alegam que não há verdade absoluta, nenhum padrão moral que defina o certo e o errado.
Não existe uma base absoluta para a verdade. A lei, a moral, para que o certo e o errado? O que é isso? A resposta de Jesus é absoluta, e esse absoluto é encontrado na palavra de Deus. Jesus nos faz 3 alertas muito sérias nesta passagem das Escrituras. Alerta número 1. Cuidado com aqueles que negam a verdade de Deus. Verso 17 diz, não pensam que eu vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir. Agora, isso é muito importante. Se você é um cristão e Jesus Cristo é o seu Senhor, então você deve enxergar a palavra de Deus como Jesus enxergava. Sem sombra de dúvida, ele via a palavra de Deus como a verdade eterna. Algumas pessoas tentam até separar o Velho Testamento do Novo, como se tudo o que precisássemos hoje fosse o Novo Testamento. Como se tudo quanto foi antes não era necessário. Mas aqui nós vemos que a lei e os profetas se referem ao Velho Testamento. Exatamente o que Jesus afirmou na linguagem mais forte possível. A palavra destruir literalmente significa derribar, arruinar, demolir, anular. Jesus nunca disse ou fez nada que trouxesse alguma dúvida, por menor que fosse, em relação à palavra de Deus. Ele afirmou cada palavra dela. Na verdade, existem 2 coisas que a Bíblia diz que nunca mudam. Primeiro, o Senhor nunca muda, e segundo, sua lei nunca muda. Deixe-me dizer por que eu acredito que isto seja tão importante. Quando a verdade se vai, também se vai a moralidade. E nós estamos vendo isso nos dias modernos. O grupo de pesquisa Barna descobriu o seguinte: em 1997, 50% dos cristãos e 25% dos não cristãos disseram que existem verdades morais imutáveis e essa verdade é absoluta, não relacionada às circunstâncias. Em janeiro de 2000, a enquete mostrou que 38% dos americanos adultos acreditam que existe uma verdade absoluta. Em novembro de 2001, outra enquete da Barna mostrou que essa porcentagem caiu quase pela metade, descendo para 22%. Essa é uma mudança muito veloz, apenas 22 meses, que, de acordo com os especialistas, é desconhecido no campo da religião e da moralidade. Agora, o ataque de terrorista de 11 de setembro ocorreu naquele período, e alguns sugerem que aquele ataque contribuiu para a queda desses números. A pesquisa Barna sugeriu isso por causa do ataque. Alguns esperavam que os americanos se tornariam mais convencidos da presença do bem e do mal e da existência de princípios morais absolutos que existem independente das diferenças culturais e preferências pessoais. Mas a mudança é para outra direção, rumo à diminuição da crença na verdade absoluta. Você vê, o nome do jogo hoje é relativismo. Sua ideia é tão boa quanto a minha. A religião do outro é tão boa como a de qualquer um. Não existe algo como a verdade, apenas existem opiniões pessoais. O Santo Agostinho uma vez disse: quando o respeito pela verdade for quebrada ou menos enfraquecido, todas as outras coisas permanecerão duvidosas. Alerta número 2. Cuidado com aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora ouça atentamente. Ouça o que Jesus nos diz aqui. Ele disse que a maneira como seremos julgados por Deus é muito simples. Deus vai nos avaliar que tenhamos obedecido à lei ou não. E segundo,
Ele vai nos avaliar, quer tenhamos ensinado outras pessoas a obedecer sua lei ou não. Em outras palavras, você será julgado não só pela forma como você pessoalmente obedeceu a palavra de Deus, mas também como influenciou outras pessoas a obedecer ou desobedecer a palavra de Deus. A grandeza no reino de Deus será determinada não pelos seus dons, suas habilidades, seu sucesso, sua popularidade, sua reputação ou mesmo o tamanho do seu ministério. A grandeza será determinada pela maneira como você compreendeu a Bíblia, como você praticou a Bíblia e como você promoveu a Bíblia. A Universidade de Cambridge conduziu um estudo em 2009 intitulado A Moralidade e o Crime dos Jovens. Eles fizeram várias observações interessantes. O professor Per Olaf Wilkstrom, do Instituto de Criminologia, desenvolveu a teoria da ação situacional para explicar crime como uma ação moral. A teoria dele sugere que as regras morais pessoais dos indivíduos diferem, bem como as emoções morais, tais como a vergonha e culpa, e que eles conectam a essas regras. Regras diferentes se aplicam a diferentes circunstâncias e são reforçadas em diferentes níveis. Isto representa o contexto moral. As descobertas continuam. Como previsto pela teoria, as descobertas revelam uma interação entre características pessoais e exposição a diferentes ambientes sociais. Jovens com fortes regras morais raramente ofendem, não importa quanto tempo eles gastem em ambientes desfavoráveis. Entretanto, quanto mais exposição os jovens com regras morais fracas têm aos ambientes desfavoráveis, mais eles ofendem. Me parece que quando não mostramos e ensinamos a verdade e treinamos nossos jovens a acreditar que existe a verdade como está, o resultado não é só confusão, mas completa corrupção. Alerta número 3. Cuidado com aqueles que distorcem a palavra de Deus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora, se existe alguma coisa que teria chamado a atenção na multidão no Sermão da Montanha, teria sido essa única afirmação. Porque os judeus tinham ditado, se apenas 2 pessoas fossem para o céu, um seria um escriba e o outro um fariseu. Você fala sobre ser religioso, ser rígido? Os escribas e fariseus competiam entre si em quão rigorosa poderia ser a sua religião. Eles não se contentavam apenas com os 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos, eles adicionaram 248 ordens, 365 proibições e 1521 emendas. Para garantir que eles não tomariam o nome de Deus em vão, eles nem ao menos pronunciavam o nome de Deus. Para evitar tentação sexual, eles abaixavam suas cabeças e nem olhavam para as mulheres. Para evitar transgredir o sábado, eles definiram 39 atividades que deveriam ser consideradas trabalho. Paulo era um fariseu e ele entendia os problemas deles, porque ele costumava ter os mesmos problemas. Ele destacou isso em Romanos 10, versos 13 e 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Uma das maiores lições que alguém pode aprender quando se trata de justiça é esta: a justiça que Deus exige de você é a justiça que Deus dá a você. Veja Romanos capítulo 3, versos 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Os fariseus, do lado de fora,
pareciam estar cumprindo a cada letra da lei, mas o que lhes faltava era o espírito da lei. O que Jesus estava dizendo era isso: a menos que a sua justiça vá além da deles, a menos que sua justiça não seja da cabeça, mas do coração, você não sabe nada a respeito do reino da vida. Eu ouvi sobre um menino que fez os afazeres domésticos e deixou um bilhete para sua mãe. Por limpar o meu quarto, $5. Lavar a louça, $3. Para juntar as folhas, $10. Total, $18. Mamãe, você me deve. A mãe leu o bilhete enquanto o garoto estava na escola e colocou $18 na mesa. Com o dinheiro, ela também deixou um bilhete. Por aguentar você 9 meses na barriga, cuidar de você quando você vomitou por 3 meses, $0. Por fazer seu café da manhã todos os dias, $0. Por lavar e passar suas roupas todos os dias, $0. Por ficar acordada a noite toda quando você fica doente, $0. Por levar você para qualquer lugar que você quiser, $0. Total, graça. E quando o garoto leu o bilhete, ele correu para sua mãe e disse: mamãe, qualquer coisa que você quiser que eu faça, me avise e eu não cobrarei nada. A justiça verdadeira não é conquistada por trabalhos religiosos, comprado por caridade ou merecida por boas obras. É recebida pela graça mediante a fé. Se você pretende ir para o céu, é melhor entender isso. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade
mais bela expressão do teu coração é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Olá a todos! Será a soja um alimento maravilhoso ou um perigoso inimigo? Já deve ter ouvido muita informação contraditória em relação aos produtos de soja e se eles são bons para nós. Hoje vamos tentar descobrir onde é que está a verdade no meio disto tudo. Primeiramente, de onde vem a soja? A soja é um dos tipos de feijão e dela derivam, por exemplo, o tofu, o leite de soja, a proteína de soja e toda uma série de alimentos à base de soja. No seu livro Becoming a Vegan, que em português significa tornando-se vegano ou vegetalino, as nutricionistas Brenda Davis e Vasanta Melina escrevem que a soja é um dos alimentos mais valiosos e versáteis do planeta Terra. Eu concordo com elas. A soja é o único alimento de origem vegetal que tem uma proteína completa, fornecendo todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções equilibradas para o corpo humano. Muitas vezes referidas como a leguminosa mais importante, o seu perfil proteico é igual ao da carne e dos ovos. A soja é rica em cálcio, ferro, zinco e muitas das vitaminas do grupo B, assim como muitos outros nutrientes encontrados apenas em alimentos de origem vegetal. São inúmeros os produtos derivados da soja. O leite de soja, hoje em dia, pode ser comprado na maioria dos supermercados. A grande variedade de marcas garante que pelo menos uma delas vai agradar ao seu paladar. O tofu, por exemplo, pode ter várias consistências, muito macio, firme e bem firme. Pode encontrar tofu temperado, tofu com sabor, de sobremesa ou simplesmente tofu simples. Existe também queijo de soja e também existem as carnes vegetarianas, produtos criados da proteína da soja. Fatias de frios, hambúrgueres, salsichas, bocadinhos de soja tipo frango, coxas de frango, mas de soja, enfim, quase tudo se faz a partir da soja. Há óleo de soja, molho de soja e farinha de soja. Há soja de 1001 formas. Pesquisas científicas nos últimos anos têm revelado que alimentos de soja oferecem certas vantagens para a saúde e que podem ajudar a prevenir variadas doenças, incluindo doenças cardíacas, doenças renais, hipertensão arterial, certos tipos de cancro, como o da mama, do cólon e da próstata, e também da própria osteoporose. Existem também benefícios da soja em relação à menopausa, algo que fará muitas mulheres felizes. Embora a soja pareça ser um alimento maravilhoso, seja ponderado na quantidade que come. 25 a 30 gramas de proteína de soja diariamente é uma boa quantidade. No entanto, não deve ingerir produtos de soja a cada refeição, diariamente. Isso já seria um exagero. Lembre-se que tudo em excesso é mau para si. Utilizar as formas menos processadas de soja é a melhor aposta. Portanto, comer soja no seu feijão, tofu ou leite de soja é melhor do que armazenar os produtos da carne vegetal à base de soja e altamente processados. Por último, se é alérgico ou tem sensibilidade à soja, não desespere.
Existem muitas outras fontes de proteína de origem vegetal por onde escolher. Mantenha-se saudável e até à próxima. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de assistir novamente ou compartilhar com algum amigo ou familiar, você pode solicitar a sua cópia em DVD, totalmente gratuita. Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar o nosso website estaescrito.ca. Lá você pode ver este programa e todos os programas. Você pode mandar um pedido de oração e também pode mandar uma doação para que esse ministério possa continuar. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar juntos de novo. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.